Ok. Então, pessoal, hoje a nossa aula, ela, na minha opinião, começa a ficar mais legal do que o que a gente já viu até agora. Porque primeiro que a gente já começa a identificar alguns personagens, a gente começa a ficar mais próximo de alguma parte da história que vem aí. E fica mais fácil de compreender também, né? Então, a nossa aula vai tratar especificamente da Revolução Inglesa, né? Que vai ocorrer aí entre 1640 e 1688. É engraçado quando a gente fala assim, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, né? Revolução de 30. Às vezes a gente acha que aconteceu, tipo, num dia, pá, né? Cara, Revolução Inglesa, foram 40 anos, 48 anos de Revolução Inglesa, né? Então, é importante a gente entender esse mecanismo, esse movimento, porque várias coisas que vão acontecer, a gente fala assim, nossa, de repente virou liberal, né? De repente a França adotou o modelo do liberalismo, e na verdade a coisa vai acontecendo muito ao longo dos anos. Isso a gente tem que sempre ter muito isso na nossa mente, né? Então, só para vocês retomarem aí a aula passada, a gente falou sobre um documento muito importante, que é a Magna Carta, né? Que foi em 1215, com o rei João Sem Terra, 1215, né? Nós vimos que ela foi ratificada, lembrem-se, né? Ratificada é reafirmada, não é retificada, corrigida, não, ok? Eu vejo que vários alunos às vezes se confundem um pouco nessas duas nomenclaturas. Ratificada é quando eu confirmo o teor daquele documento, daquela declaração, né? Daquela fala. E retificação é quando eu retifico, eu corrijo algo. Então, a Carta Magna ela foi ratificada por vários reis que sucederam aí o João Sem Terra, que seguiram aí o João Sem Terra, tá? A Carta Magna, o principal ponto dela foi o seguinte, olha, rei, agora o seu poder está limitado. Não existe mais aquela ideia do rei, acima de tudo e de todos. Existia a Magna Carta, que foi uma primeira ideia de Constituição, nós já falamos sobre isso, né? Que vai limitar o poder do soberano, limitar o poder do rei. E então é uma primeira ideia de que agora não existe somente o executivo, né? Teria no mínimo aí o executivo e o legislativo. No caso da Inglaterra, a gente vai colocar isso como parlamento, porque na Magna Carta o rei se compromete a consultar o parlamento sempre que necessário, para aumentar impostos, para não sei o que, etc. Ok? Então, eu só estou lembrando disso porque quando a gente começa a Revolução Inglesa, existe esse documento, né? Ou seja, são quase 400 anos que a Magna Carta foi de extrema importância para a Inglaterra e que ela manteve os reis, né, que seguiram aí o João Sem Terra, no poder, desde que eles respeitassem o parlamento, ok? Beleza? Então, observem aí a data, né, que não é uma coisa que aconteceu do outro dia da Magna Carta, na verdade foram 400 anos depois, mas o contexto da Revolução Burguesa, da Revolução Inglesa, ela vai ser extremamente importante para dois documentos que nós vamos ver ao final da aula, que vão ser a Lei de Habeas Corpus e a Bill of Rights, tá? A gente vai chegar lá, mas vamos falar agora primeiro da parte histórica. Então vamos começar, gente. Falamos aí que em todo o contexto da Idade Média, né, a gente tinha o quê? Uma população que se agrupava, né, frente ali àqueles reis, né, dos feudos, e ali foram fortalecendo reinos. Claro que um reino era mais forte, né, em termos de exército, em termos de armamento, em termos de dinheiro, de terras. Então, esses senhores feudais acabavam por absorver outros senhores e começaram a fundar aqueles reinos
mais importantes que hoje nós conhecemos, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, etc. Mas a gente tem que lembrar, né, como que é essa estrutura. Então eu tinha lá o castelo do rei, em volta do castelo tinha as pessoas que viviam na cidade, né? E a maioria das pessoas, 90% da população durante a Baixa Idade Média, quando eu falo Baixa Idade Média, já é esse fim da Idade Média, tá? Viviam naquelas áreas rurais, ok? Então, é interessante a gente perceber que 90% das pessoas não estão envolvidas nesses esquemas que a gente vai falar nesses movimentos. A galera tá lá, assim, eram escravos, eram vassalos que não tinham propriedade nenhuma, né? Eram camponeses muito pobres e tudo, que viviam, né, ali sustentando, né, o rei, a nobreza e também um grupo de pessoas muito importante que nós vamos começar a nomear aqui, que é a famosa, né, que a gente já ouviu falar algumas vezes, da burguesia. A burguesia, pessoal, ela se formou ao mesmo tempo que se formava o feudalismo aí durante o século, desde o século V até o século XII, né? No mesmo momento em que esses reis eles ficavam mais fortes, absorvia outros pequenos feudos, né? A burguesia também ia crescendo. E aqui nessa imagem é essa parte aí de baixo, né? A burguesia, o que acontece? Elas não tinham direitos de nobres, que eram aqueles direitos que eram herdados, né? Que vinha com seus títulos, com seus pais, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles eram homens livres, obviamente, eles não eram escravos, e que faziam a base estrutural de toda a economia. Então, a gente tinha comerciantes que eram muito ricos, né? Várias atividades econômicas iam dependendo de determinadas pessoas que não eram nobres. E isso não é muito difícil a gente entender, pessoal. Por quê? O nobre estava lá no castelo, né? Não pagava impostos, vivia e comia lá dentro do castelo, participava lá da coisa boa toda. Quem que trabalhava? Vocês imaginam, gente? Vamos supor, né? Quem que trabalha no Brasil? Além do pobre, né? O pobre, que são os camponeses, os escravos, né? Os servos aqui. Mas existe uma elite econômica, né? Que também vai trabalhar. Que sejam os donos de banco, que sejam os donos de supermercado milionários, mas eles colocam a economia para girar. Nós concordamos isso, né? É claro que essas estruturas, tanto a brasileira atual quanto aqui na Baixa Idade Média, né, na Idade Moderna, vai se sustentar em pessoas ali no trabalho braçal, que é o camponês, o servo, é o cara que está lá no campo, é o cara que está, enfim, trabalhando sem receber, né, suficientemente para dar lucro para outras pessoas. Então, essas pessoas, eles tinham certos privilégios conferidos pelos reis locais. Porque às vezes eles tinham um pedacinho de terra, eles eram pequenos senhores feudais de outros feudos que foram absorvidos ali pela Inglaterra, tá bom? E exerciam atividades burocráticas, administrativas, econômicas. Então, eles eram homens livres que tinham certos privilégios sem ser nobres, ok? Essa classe muda tudo na vida, no rumo da história. Por isso que a gente fala assim, os burgueses, os burgueses, os burgueses. Mas a burguesia vai ser extremamente importante para mudar o rumo da história no mundo, né, na Europa. Então, por exemplo, vocês vão lembrar isso de filmes também que vocês já assistiram. Sei lá, o corpo de oficiais da polícia. Não estou falando do comandante, mas as pessoas que eram oficiais. Eles não eram camponeses, eles não eram escravos, eles recebiam salários, mas eles não eram nobres. Ok? Então,
por exemplo, todo aquele exército, ele era formado por filhos, né, de comerciantes. Inclusive, se comprava títulos, né, dentro dessas guarnições. Era muito comum. Ah, eu tenho tanto, então eu quero que meu filho seja capitão, tenente, sei lá quais que eram as patentes nessa época, tá? Então, a manutenção da cidade, ela dependia muito dos burgueses, né? Muito mais do que dos próprios nobres. Por quê? Já passei aqui sem querer. Porque vão ser esses burgueses que vão fazer todos os centros econômicos, né? Os centros de troca, que vão comandar aqueles camponeses, que vão dar ordem para aqueles servos, e por aí vai, tá? Então, entendam que eu não estou falando dos homens livres da classe baixa, né? Eu estou falando de homens livres da classe alta, que de alguma forma ou de outra, né, exercem uma pressão no governo. Hoje, a classe econômica alta não exerce uma pressão aí no governo, né? A gente não fala, né, assim, do poder que esses reis, esses donos de banco, falei reis, esses donos de banco, esses grandes comerciantes aí, sei lá, da Vale, né, sei lá, das mineradoras, exercem no poder. Tem até um meme, não sei se vocês já viram, não sei se eu vou saber explicar, mas assim, entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente. Aí o presidente que entrou vira para um dono de um banco e fala assim: olha, você por aqui, isso lá, tipo, no Congresso Nacional, você por aqui? Aí o dono do banco responde assim: eu sempre estive aqui, vocês que ficam mudando, né? Então, o poder, muitas vezes, ele sempre se manteve na mão das pessoas que têm dinheiro, né? E ainda é assim até hoje. Bom, então, deixa eu só ver se eu volto aqui. Então, a burguesia era essa parte de baixo da cidade, né? Que a gente fala que são os burgos, que eram o centro de troca, né? O centro de compra. Você saía do castelo para ir lá fazer compras, né? As pessoas saíam das vilazinhas e iam comercializar nesses centros, nas cidades, tá bom? Então, aí acontecia isso tudo, acontecia aí a troca de dinheiro, né, as trocas econômicas, né? Primeiro começou, obviamente, com aquelas trocas, né? Eu te dava um produto, você me dava um produto, mas depois isso foi evoluindo até a gente ter dinheiro propriamente dito, né? Aí, quando eu passei aqui este slide, pessoal, que tá entrando aí, eu quero que vocês tenham muita atenção do que eu tô falando. Primeira coisa, tá? Desculpa. Espirrei. Esse primeiro slide, o que ele tem a ver com a Revolução Francesa? Ó. Peraí, gente. Calma aí. Deu uma... A água desceu dura aqui. O que esse slide tem a ver com a Revolução Inglesa? Nada. Tá bom? Nada. Mentira, não é nada, porque senão ele não estaria aqui. Mas eu quero lembrá-los de uma outra situação que aconteceu antes dessa Revolução Francesa. Inglesa, gente, inglesa. Pelo amor de Deus, né? Essa professora falando Revolução Francesa na altura do campeonato. Eu tinha mostrado para vocês esse site aqui, é só por causa das datas que não estão no slide, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, só abrir lá o Wikipédia para vocês verem quanto tempo de reinado cada um desses reis tiveram. Deixa eu só admitir. Quanto tempo de reinado cada um tiveram, mas não é tão importante, eu só quero voltar. Então, a gente está falando de uma Revolução Francesa em 1640, ok? Aqui, o rei Henrique VIII governou a Inglaterra em 1509. Então, eu estou voltando 100 anos, só para a gente falar uns detalhes aqui, tá? Não importa essas datas, claro que vocês não têm que decorar esse tipo de coisa, tá? Mas vamos lá. O que tá estranho? Quer dizer, alguns de vocês já sabem, quem lembrou aí das aulas de história, né? Das aulas que vocês já viram aí, ou filmes, né? Já sabem qual é a marca do rei Henrique VIII, né?
Quem sabe me falar qual foi a grande questão do rei Henrique VIII quando ele estava no poder? É claro que o slide dá um spoiler, né? A boba que esquece de apagar as coisas antes de perguntar. Mas vamos lá, quem consegue me falar? Responde aí alguém. Ah, ok. Porque queria... Cativar o filho das mulheres? Isso aí, Sara. Na verdade, o que acontece? Ele queria se casar de novo, né? Ele era casado com a Catarina de Aragão e fala assim, cara, eu não quero mais a Catarina de Aragão, eu quero me casar de novo. Não apenas uma vez, como várias vezes, como vocês podem ver, ele teve 6 esposas. E nesta época, né, em 1509, né, neste momento histórico, o que acontece aí na Europa? A famosa e falada Revolução Protestante. Lembram disso? O rei Henrique VIII, muito esperto, né, ele se associa aí, de alguma forma, à Revolução Protestante para entrar em guerra contra a Igreja Católica, já que a igreja... Gente, eu já estou partindo do pressuposto que todo mundo sabe que a Igreja Católica exercia muito poder, né, em cima aqui dos reis da Europa. Aí o rei Henrique VIII vem e fala o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, igreja, se você não vai permitir que eu case novamente, eu vou tirar a Igreja Católica da Inglaterra e vou transformar a Inglaterra numa religião protestante, que é o anglicanismo, né? A religião anglicana, anglicanismo é como se fosse religião inglesa. Então, dentro do anglicanismo, uma das reformas feitas foi a permissão que a pessoa poderia se casar mais de uma vez, né? Então, o rei Henrique VIII, ele participa muito firme da Revolução Protestante contra esses dogmas da Igreja Católica. Ele se casa aí milhões de vezes, 6 vezes, tá? O interessante aqui, então, a gente está falando de 100 anos antes da Revolução Inglesa. Por que que a professora do nada estava falando aqui que a aula seria da Revolução Inglesa e volta 100 anos atrás da Revolução Protestante? Porque é o rei Henrique VIII que muda o caráter religioso da Inglaterra, ok? Isso vai ser muito importante na Revolução Inglesa. Então, a gente tinha um perfil católico, de repente, o rei cria a religião anglicana, o rei Henrique VIII, e a partir daí, o que os súditos viram, gente? Os cidadãos ingleses, eles seguem a religião do rei. Então, o protestantismo, ele assume uma força muito forte na Inglaterra, já que o próprio rei se torna protestante, né? Diferente de outros estados em que existiu também a reforma protestante, nem sempre a reforma veio de cima para baixo, né? Às vezes a reforma veio de baixo para cima. E no caso da Inglaterra, o próprio rei falou, cara, agora aqui não é a Igreja Católica que manda mais. Aqui quem manda é a nossa religião inglesa, a religião anglicana. E que o centro também dessa religião vai ser o próprio rei, né? Então, o rei que permite e que não permite. Aí ele vai se ver como representante de Deus na Terra, aquela coisa toda. E a religião anglicana toma espaço na Inglaterra. Isso é muito importante porque a partir daí, então, a partir, né, de 1500, a Inglaterra ela vai ter na sua maioria protestante, beleza? Informação importante. Anotem aí que a Inglaterra tem uma maioria, a partir de 1500, uma maioria protestante. 1509, né? Que é a data que o Henrique VIII assume o poder. A Revolução Protestante vem um pouquinho depois. Olha que interessante aqui, eu só coloquei essa linha porque eu achei legal comentar sobre isso. Então, o rei Henrique VIII casou com a Catarina de Aragão, teve uma filha. Depois ele se casou com a Ana Bolena, teve uma outra filha. Depois se casou com a Joana, teve um filho. E as 3 últimas esposas não tiveram filhos, ok? Bom, quando o rei Henrique VIII morre, quem é que assume o reinado? Quem sabe desses 3 filhos? O filho, o homem, óbvio, né? Claro. Então, o Eduardo VI
vai assumir o reinado, né, do rei Henrique VIII. Se não me engano, gente, ele morre, tipo, com 15 anos. Então, assim, foi uma coisa muito... pode falar. Esse que surgiu a história da negócio, a Mari Sangrenta, né, que ia matar todo mundo, não é? Tem a Maria, a Maria, né, que vai ser depois do Eduardo. Que não é a Maria Antonieta, viu, gente? Maria Antonieta é lá na França, depois, é porque algumas pessoas às vezes confundem a Maria I com a Maria Antonieta, não tem nada a ver, tá? Então, o Eduardo ele morre com 15 anos. Então, aí, nessas condições de morte do homem, do filho homem, que a Maria I assume. Maria I assume, morre também, não tem filhos. E a Elizabeth I, que vai ser rainha por quase 50 anos na Inglaterra. Olha que interessante, né? A filha da amante aqui, que vai ser a rainha da Inglaterra por 50 anos. Não é interessante a gente pensar isso, né? Que, tipo assim, o filho, o homem, que era para ser o rei, foi pouquíssimo tempo. A filha legítima, Maria, foi por pouquíssimo tempo, por alguns anos. E a Elizabeth, ela fica quase 50 anos no poder. O que acontece? A Elizabeth I também não tem filhos. E aí ferrou tudo, né? Porque quem vai dar sequência aí à dinastia Tudor, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Para quem quer ver essa história mais aprofundada, tem aquela série, vocês também, alguns já devem ter visto, The Tudors, né? Que tem aí na Netflix e tudo, que mostra exatamente os detalhes aí, quem é quem traiu quem. O Henrique VIII mandava cortar a cabeça aí de todas essas esposas dele. No final das contas é exagerado, né? Mas é tipo isso. Então, quando a Elizabeth I ela fica 50 anos no poder, ela morre sem ter filhos. A dinastia Stuart, então, a dinastia Tudor, ela se encerra com a Maria I, com a Elizabeth I. E aí, o que vai acontecer? Quem que vai ser o rei da Inglaterra se a gente não tem rei, né? Não tem filho, não tem descendente, não tem ninguém para ser rei, né? Nem irmãos aqui não tinha como. Nós vamos até a bisavó da Elizabeth I e chegamos a uma linha de descendência que, por acaso, né? Essa linha de descendência leva-nos ao rei da Escócia. Da Escócia. Fiquei na dúvida aqui por alguns segundos. É a Escócia, né, gente? Do lado da Inglaterra ali, esqueci. Qual é o país? Não é a Escócia, não. Peraí que eu vou olhar aqui. Não. Tem um olho aqui, peraí. Me deu um branco. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui, ó. Escócia. Acertei. Beleza, então voltamos aqui. Eles vão até o rei da Escócia, que então era aí próximo, o primeiro primo aí da Elizabeth I, que poderia assumir o trono da Inglaterra. O rei da Escócia, então, ele larga o reinado da Escócia, ele larga, né? Porque é muito mais importante ser rei da Inglaterra, e ele vem ser rei da Inglaterra, instaurando, então, a famosa dinastia Stuart, ok? Tudo bem? Então, aí, o que acontece? Quando a gente entra com esse primo instaurando a dinastia Stuart, né? A nossa história começa, que é a própria Revolução Francesa. Então, a primeira coisa foi o Jaime I. Na verdade, ele chamava Jaime VI, lá na Escócia. Aí ele vira o Jaime I, rei da Inglaterra. Beleza. Só que tinha um detalhe, gente. A Inglaterra era protestante por causa do Henrique VIII. O pessoal da Escócia era o que ainda? Não teve Revolução Protestante na Escócia. Então, lá na Escócia, a gente ainda tinha uma base de catolicismo. Dessa forma, quando o Jaime I
vem para a Inglaterra, o que acontece? Ele vem com a religião católica. E ele tenta restaurar ali na Inglaterra a religião católica. E o que acontece? O que o catolicismo faz ainda durante toda a história com os protestantes? Perseguição aos protestantes. Inclusive, é aí, neste momento, que a galera começa a fugir da Inglaterra, né? Vir para o Novo Mundo, lá nas 13 colônias, né? Nas novas colônias que eram colônias da Inglaterra, para fugir dessa perseguição religiosa que os católicos faziam aos protestantes, né? Mas o Jaime I, então, de origem católica, porque ele era escocês, o filho dele, eu até passar aqui rapidinho, o Carlos I, que vai começar a confusão toda, tá, gente? O Carlos I, então, o que acontece? Ele era extremamente católico, ele amplia essa perseguição dos protestantes que o Jaime I já tinha começado, tá? Os protestantes ficam excessivamente insatisfeitos com aquele reinado, principalmente porque ele incentiva aí essa perseguição, essa perseguição protestante, né? E o que ele fala? Gente, e os nobres que estavam lá na nobreza, que formavam o parlamento, eles eram o quê? Católicos ou protestantes? Protestantes, né? Então, vocês agora para tudo. Lembra lá da Carta Magna, em que os protestantes, em que a nobreza fala assim, rei, agora você obedece o parlamento? Tudo que você quiser mudar nas regras da Inglaterra, vocês têm que consultar o parlamento. Esse parlamento, ele tinha a sua maioria protestante. Os nobres eram, em sua maioria, protestante. Mas o rei agora era católico. Então, mais do que o Jaime I, o Carlos I, né? Ele amplia esse poder do catolicismo dentro da Inglaterra. E aí, o que acontece? O parlamento não fica satisfeito com essa ideia, né? Começa a dar embate aqui com o rei da Inglaterra. Então, a gente vai ter o Carlos I como representante aí do catolicismo e todo o resto da Inglaterra, todo o resto não, mas uma grande maioria aí protestante que ainda seguia a religião que tinha sido instituída há 100 anos atrás pelo rei Henrique VIII, tá? Então, o que acontece? Esses protestantes começam a se revoltar aí com esse Carlos I. E o que vai acontecer? Então, é o Carlos I, né, que vai dar início ao que a gente chama de Revolução Puritana e Guerra Civil, ok? A Revolução Puritana, então, quando eu falo Revolução Puritana, é a mesma coisa de falar o puritanismo, ele é fruto do protestantismo, tá? Então, a Revolução Puritana é quando os protestantes, que seguiam ali a linha protestante dentro da Inglaterra, se revoltam contra o rei, que era extremamente católico, Carlos I, ok? E começa uma guerra civil contra ele. O que o parlamento faz? O parlamento vai dar um exército para o Carlos I, porque ele é o rei, né, gente? Então, obrigatoriamente, ele tem um direito a um exército, mas o parlamento dá um exército, não é um exército muito forte, não. É um exército médio. E o próprio parlamento cria também um outro exército, ok? E esse outro exército vai lutar contra o exército do rei, né? O exército do rei estava cuidando das revoltas irlandesas e tal, então estava muito disperso, era de certa forma um exército um pouco mais fraco, e o parlamento ele vai e cria um exército puritano, liderado pelo famoso Oliver Cromwell. Vocês já devem ter ouvido falar neste nome. O Oliver Cromwell, então, ele era um excelente
líder, diferentemente do exército do rei, que os filhos dos nobres que tinham mais títulos, mais posses, tinham melhor lugar do exército. O exército criado pelo parlamento, ele muda o esquema que esses exércitos eram criados. O parlamento vai criar um exército que o mais competente lideraria o exército. Não é o filho do mais rico, não é o filho do nobre mais importante. Então, esse exército puritano liderado por Oliver Cromwell, ele é um exército muito dinâmico, né? Ele coloca que os melhores soldados teriam, então, as melhores patentes, diferente do exército do rei, em que as melhores patentes eram dadas aos títulos mais nobres, né? Aquele que tinha aí o título de nobreza maior, que nem necessariamente era um bom guerrilheiro, né? Então, o que acontece? O exército liderado pelo Oliver Cromwell vai destruir o exército do Carlos I. Então, a Revolução Puritana é o momento em que o exército puritano, liderado pelo Oliver Cromwell, luta numa guerra civil contra o exército católico, né? Ou o exército do rei, do Carlos I, e eles vencem a guerra, tá? O que acontece com o Carlos I? O Carlos I foge para a Escócia de volta. Vocês lembram que o pai dele era o rei da Escócia? Então, o Carlos I foge para a Escócia. Só que os escoceses, eles devolvem o rei para a Inglaterra. Eles não aceitam, eles não pegam o Carlos I como vem fugir para cá, não. Eles devolvem o rei de volta para a Inglaterra. E aí, como o rei fugiu, ele também vai ser condenado por traição e vai ser decapitado, né? Afinal, decapitação, né, gente, ali naqueles tempos era mato. Então, o primeiro round, né, a primeira fase aqui da Revolução Inglesa, nós nomeamos este período de 1640 a 1649 como Revolução Puritana e Guerra Civil, ok? Entenderam a primeira fase? Fácil, né? Era uma questão religiosa, basicamente. Ué, eu tinha um país inteiro que virou anglicano por causa do rei. Agora vem o rei de novo e o país inteiro vai ter que virar católico? A gente gosta do anglicanismo, sabe? Então a gente quer continuar sendo protestante. Então, os protestantes, os burgueses, eles começam a tomar a cidade, eles começam a tomar Londres. E quando o parlamento percebe a força dos burgueses, eles vão ajudar os burgueses e não o rei. Tudo bem? Era interesse do parlamento que o rei ele fosse mais fraco, que o rei obedecesse ao parlamento. E o Carlos I não dava a mínima para o parlamento. Inclusive, ele tenta dissolver o parlamento. E por isso que eles vão apoiar os burgueses aí na Guerra Civil. Ok? Beleza. Entramos na segunda fase da Revolução Inglesa, então, né? Que é com o fim do absolutismo, eu não mencionei aqui, mas né, a gente tem o fim do absolutismo, quando o rei Carlos I ele é decapitado, a gente tem o fim do absolutismo. Percebam, não é o fim da monarquia, mas é daquele poder tirano absoluto do rei que mandava em tudo e em todos, ok? É claro que, como sabemos, inclusive, é na Inglaterra que a monarquia deu certo até hoje, né? Então, aqui nós estamos sendo específicos do fim do absolutismo. O que acontece? Quando o rei Carlos I ele é decapitado, quem vai ser o rei dessa história toda de novo? Não tem? Então, é instaurado um momento histórico na Inglaterra. Foi o único período em que a Inglaterra virou uma república, né? Na verdade, foram aqui 9 anos de república, que deixa de ser monarquia e vira uma república. A República de Oliver Cromwell, tá? É chamada essa fase de protetorado, porque o Oliver Cromwell, ele não era nobre, ele não era rei, nem filho de rei, mas ele era o líder.
ele era a pessoa que todo mundo seguia, porque ele, com o seu exército puritano, tinha ganhado do exército do rei. Então, naquele momento, gente, não tinha ninguém mais importante, né, dentro da Inglaterra que o Oliver Cromwell. Então, o parlamento coloca o Oliver Cromwell no poder, né, para poder governar junto com o parlamento. Então, por um tempo, ele vai governar sim junto com o parlamento. Mas depois, como todo mundo acontece, né? Gente, esse negócio de poder é uma coisa muito louca, viu? Porque o poder mexe com a cabeça das pessoas mesmo. O Oliver Cromwell, ele se denomina Lorde Protetor da Inglaterra e ele vai determinar que o cargo dele é hereditário e vitalício. Quem é que coloca que o seu cargo, então, vai ser hereditário e vitalício? Um ditador, né? Então, a gente tira o rei Carlos I, que tinha sangue real, parará. Colocamos o nome importante que protegeu os puritanos, era um nome muito forte. Mas esse chefe aí do exército, ele obedece ao parlamento por um tempo. Depois ele olha aquele poder todo nas mãos dele e fala assim, o quê? Esse cargo vai ser hereditário e vitalício. Ninguém vai me tirar aqui desse poder. Então, ele se torna um ditador, ele torna o seu cargo hereditário e vitalício, e por fim, o que ele faz, gente? Dissolve o parlamento. Sempre essa história de dissolver o parlamento, né? Porque o rei é sempre assim, eu não concordo com o que o parlamento está falando, então eu vou lá e dissolvo o parlamento. Esses dias aí tem um presidente aí no Brasil que fica falando esse papo, né? Os filhos do presidente ficam falando assim, vou dissolver o Congresso Nacional, não sei o quê. É a mesma coisa. Então, esse papo, gente, é um papo que se vem ao longo da história, né? O negócio é que teve alguns que conseguiram, né? Como é o caso aqui do Oliver Cromwell. Só que o Oliver Cromwell, gente, ele morre. No momento dele morre, né? E quem que vai assumir o poder do Oliver Cromwell na Inglaterra? Vai ser o Richard... gente, tá errado aqui. Cromwell, né? O sobrenome é igual. Cromwell, é porque eu coloquei Cromwell. O Richard, na verdade, ele vai assumir o reinado da Inglaterra como Lorde Protetor da Inglaterra, não como rei, porque ele não tinha esse título, né? Ele não era de sangue real, então ele nunca poderia ser rei, mas ele pega esse cargo do pai, que era de Lorde Protetor da Inglaterra, ok? Só que o Richard Cromwell, ele não dá conta do recado. Na verdade, ele vai se sentir muito pressionado pelo parlamento, pelo povo, pelos burgueses, pelos puritanos, pelos protestantes, e ele simplesmente não aguenta a pressão e renuncia e abdica do trono, ok? Então, tudo aquilo que o Oliver Cromwell lutou, né, tentou aí instaurar um modelo ditatorial que não viria de um rei, o filho dele não aguentou a barra e renunciou. Quando ele entrega aí o segundo protetorado, é porque ele tem um período muito curtinho, olha só, de setembro de 1658 até maio de 1959. 1659. É muito pouquinho. Então, na verdade, ele fica ali mais sofrendo pressão do que governando. Aí ele entrega, inclusive, a história dele é interessante porque ele vai morrer velhinho. Ele entrega o trono e tem, tipo assim, sei lá, uns 10 filhos com outra mulher, numa boa, vai morrer lá com seus 85 anos. Olha como é que a pessoa tem saúde, né? Enquanto o pai dele, sei lá, né, morreu super novo, ele foi e viveu até os 85 anos, tá? Então, a segunda fase da Revolução Inglesa é a fase republicana da Inglaterra. Primeiro momento, Jaime I, Carlos I, instaura o catolicismo, né? Não tem uma boa recepção aí do povo. O povo detona ele, junto com a ajuda aí do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell vê aquele poder todo nas mãos dele e fala assim, o quê? Eu não vou ser só uma peça no tabuleiro aqui comandada pelo parlamento. Eu vou ser o Lorde Protetor da Inglaterra. Então,
É um período de república na Inglaterra que durou pouco mais de 9 anos por causa do tempo aí do Richard Cromwell. Era uma república, mas era um ditador, tá bom? E aí entramos na terceira fase. Quando o Richard Cromwell entrega o poder, o que acontece, gente? Quem que vai ser o rei de novo? Quem vai ser rei? O Lorde entregou o poder, quem que vai ser o rei? Bom, quem era rei, né, galera? Era o Carlos I, que era lá da Escócia, né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão chamar de novo, né, o Carlos II, filho do Carlos I, que tinha ficado na Escócia, né, para ser, então, rei da Inglaterra por sangue, né, por hereditariedade aí sanguínea dos reis, ok? Então, a gente tem um momento que tem uma restauração da dinastia Stuart com Carlos II. Observem que o Carlos II, ele assume o poder de 1660 até 1685. Ele fica, olha só, 25 anos como rei. Quer dizer, então foi um tempo aí que a Inglaterra se adaptou, né? O que acontece? O Carlos II, como ele era filho do Carlos I, que foi decapitado, né, que foi perseguido pelos anglicanos, o Carlos II, ele é até um bom rei, sabe? Ele é um rei mais razoável, ele dá mais ouvidos ao parlamento. Ele fala assim, cara, já que eu vou ser o rei mesmo, deixa eu manter, né, o meu nome aqui nos privilégios do reinado e deixa eu administrar essa Inglaterra sem querer demais. Qual que é o problema? O parlamento, né, orientar aqui as decisões do rei, não tem problema nenhum. Então, ele é muito afim dos anglicanos durante toda a sua vida, né, do protestantismo, mas acontece uma coisa importante. Antes de eu falar o que eu ia falar de importante. Uma coisa importante que ele fez, que foi muito importante para a história do direito, foi a lei do habeas corpus. Então, quem é o rei que instaurou a lei do habeas corpus? Carlos II. A lei do habeas corpus, nós vamos falar especificamente dela daqui a pouquinho, tá? Só estou mostrando aqui que foi ele que colocou. Só que o Carlos II, pessoal, o que acontece? Ele vai morrer depois de 25 anos como rei da Inglaterra e no leito de morte, ele faz uma coisa. Ele conta para a Inglaterra que ele era católico. Ele assume que, na verdade, ele não era protestante, ele era católico e que ele mentiu esses 25 anos, se colocou como protestante. Então, ele se manteve ali como protestante, mas na hora do vamos ver, né, que ele ficou com medo lá, e aí, vou pro inferno, não vou, ele vai, faz uma rendição, né, ele pede aí perdão e assume que, na verdade, ele era católico. O que não é muito difícil, porque o pai dele era católico, o avô dele era católico, a Escócia é católica, ok? Beleza. Então, quando o Carlos II morre, também ele não deixa filhos. O irmão dele, o James II, assume, então, o poder aqui na Inglaterra. Gente, o James II, eu coloquei a data errada. É de 1685 até 1689, tá? Até o final da Revolução aí. É porque repetiu a data. O Jaime II, gente, então, o que vai acontecer aqui, né? Ele vai para o poder, não é porque ele era filho do Carlos II, não. Ele vai para o poder porque ele era irmão do Carlos II. Então, o parlamento já não estava assim. Olha o que acontece. Quando o parlamento... Oi, pode falar, Cleusa. Esse Carlos II, ele não casou? Ele casou, mas ele não teve filhos. Ah, entendi. Tá? Ele se casa sim, mas não tem filhos. E a rainha, gente, a rainha não é... A esposa do rei não é rainha, né? Na verdade, ela é só a esposa do rei. Então, quando o rei morre, não é a esposa que governa.
teria que ter um filho homem, né? Assim, preferencialmente. Então, Jaime II, que é o irmão dele, né? Ele vem para substituir o Carlos II. Mas o parlamento já fala assim, poxa vida, esse Carlos II, hein? Vou te contar uma coisa, ficou mentindo pra gente que durante 25 anos que ele era protestante, e na verdade ele era católico. Então, a gente não tá gostando dessa ideia de ter restaurado a dinastia Stuart e dessa dinastia ser católica. Até porque, vamos lembrar que o que os reis católicos faziam aqui na Inglaterra? Eles comumente perseguiam os protestantes, né? Então, o parlamento fica um pouco com o pé atrás com esse Jaime II, porque ele é muito católico também, tal como sua família. E o grande medo do parlamento era que esses reis voltassem a ser absolutistas, né? Então, aqui, galera, a gente não quer mais rei absolutista, porque eu quero mandar, né? Aqui a gente quer mandar, o parlamento quer mandar. Então, o Jaime II, embora ele não tenha feito, pelo contrário, né? Ele não tenha feito nada demais, o parlamento fica insatisfeito com ele só pelo fato dele ser de uma família católica. Mesmo aí, o que acontece com o Jaime II? Ele é deposto pelo parlamento. Gente, o parlamento, quando eles tiram o Jaime II do poder, o Jaime II poderia lutar contra o parlamento, mas não é isso que ele faz. O Jaime II, ele concorda em ser deposto, o reinado dele é encerrado, e aí a gente tem o nome, né, do que a gente chama de Revolução Gloriosa. Vocês já devem ter ouvido falar da famosa Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, pessoal, então é o encerramento da Revolução Inglesa. Então é importante que a gente fala da Revolução Puritana, fala, que revolução é essa, meu Deus? É uma fase da Revolução Inglesa. A República foi uma fase da Revolução Inglesa. Né? A restauração da dinastia Stuart foi uma fase da Revolução Inglesa. E, por fim, a Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa, tá? Já estou adiantando aqui, só para a gente poder explicar melhor. A Revolução Gloriosa, ela encerra, então, o reinado do Jaime II. É chamada gloriosa por quê? Porque não tem uma gota de sangue derramada, né? Eles não precisam entrar em guerra para acabar com o reinado do Jaime II. O Jaime II, ele se rende, ele fala, não, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui, que tá tudo certo. Então, a Revolução Gloriosa, ela tem esse nome de glória, por quê? Porque ele devolve o poder, né? Tira o poder do catolicismo. E quem que vai voltar a ter o poder são o parlamento, né? Sendo protestantes. Não tem derramamento de sangue e dá tudo certo no final. E se encerra a revolução. Então, ela tem muita glória mesmo. É uma revolução gloriosa mesmo. O acordo do Jaime II era o seguinte, olha, tudo bem, eu entrego. Não tem problema. Mas quem que vai ser a rainha da Inglaterra a partir de agora? A rainha da Inglaterra vai ser a Maria II, que é filha do Jaime II. Então, o pai dela é deposto, mas ela continua sendo rainha pelo seu sangue real, mas com a obrigação de se casar com Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange estava vindo com um exército cabuloso para tomar a Inglaterra junto com o parlamento. Quando Jaime II viu que não tinha a menor chance dele detonar o Guilherme de Orange, né, ele faz o contrário, ele faz um acordo com o parlamento, dá a filha dele em casamento com o Guilherme de Orange, e aí os dois juntos se tornam reis, auxiliado pelo parlamento. Então, a Maria II, que era filha do Jaime II, ela é dada, né, em casamento com o Guilherme de Orange, que estava vindo com o exército todo lá,
né, que seria esse Guilherme, ele era da família dos reis da Holanda, né? Hoje atual Holanda. E então fala assim, olha, pode vir que eu vou te dar a minha filha em casamento, vocês vão se casar, vocês vão ser reis, junto com o parlamento, né? Vocês vão aceitar aí o que o parlamento vai mandar e tá tudo certo. Para que guerra, gente? Para que guerra, né? Então a filha Maria II fica como rainha e o rei, o Guilherme III, o Guilherme de Orange, ele assume o nome de Guilherme III, tá bom? Para que eles pudessem assumir o trono, eles são obrigados a assinar um documento, que é a Bill of Rights, tá? E a Bill of Rights nada mais é do que a instauração, né? E o comprometimento de fato ali dos reis a obedecer o parlamento. Eles não estão acima do parlamento. Então, gente, olha que legal, né? A Maria II continua sendo rainha, numa boa, sem problema nenhum. O Guilherme de Orange, que ia vir destruindo aí a Inglaterra, não precisa de guerra, ele só casa com a Maria II e eles se comprometem com o parlamento de obedecer ao que o parlamento fala. Instituindo, então, desde aí, a monarquia parlamentarista, que, detalhe importantíssimo, né? Não, ou seja, não é um detalhe, é o regime monárquico até nos dias atuais, tá? Então, o que acontece? Deu certo. A Revolução Gloriosa foi tão gloriosa que deu certo. Até hoje, nós temos uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. E tá tudo bem, né? O rei continua com seus privilégios, né? A família real da Inglaterra. Todo mundo continua com seus privilégios, com seu poder, com seu conforto e tudo mais, porém com comprometimento de aceitar as recomendações do parlamento, ok? Tranquilo, gente? Claro, né, que é uma aula assim, um pouco mais corrida. Às vezes a gente no colégio demora 3, 4 aulas para estudar a Revolução Inglesa, mas aqui a gente passa só pelos momentos mais importantes para a gente chegar nos documentos mais importantes. E que aí, dentro desse processo de Revolução Inglesa, dentro desses 40 anos aí, a gente vai ter 2 documentos importantes, né? Que é a Lei de Habeas Corpus e a Bill of Rights, ok? Tudo bem? Beleza. Deixa eu passar aqui. Então, vou só falar algumas questões agora da Lei de Habeas Corpus e depois nós vamos falar da Bill of Rights, ok? A Lei de Habeas Corpus, voltando aí então, foi em 1679 pelo Carlos II. Vocês lembram que o Carlos II ficou 25 anos no poder e foi um período relativamente tranquilo? Então, ele cuida, de fato, de alguns direitos. É claro que o tempo todo ele está ali, sempre pressionado pelo parlamento. E uma das coisas que esses nobres queriam, né, é que eles tivessem mais liberdade de ir e vir. Eles são ingleses, eles queriam apoio da Inglaterra em todas as suas missões, né? Por exemplo, se saísse do reinado, o rei da Inglaterra tinha que garantir a sua integridade, garantir que se eles fossem presos, o rei ia lá buscar aquele nobre, né? E aí a gente vê isso muito nos filmes mesmo de época. Então, seria uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para a prevenção das prisões ultramar. Lembrando que a gente está no momento em que novos lugares estão sendo descobertos, né? Em 1450, né? 1492, tinha sido descoberto a América, né? E depois vem o Brasil, nessa medida. Então, assim, era um momento de exploração de novas terras. Então, o nobre, ele queria sair dali, da Inglaterra, ele iria numa missão para o rei, desde que fosse garantido que eles não seriam presos, né? Ou então que o rei da Inglaterra fosse lá buscar eles de alguma forma. Então, constituiu-se no fato de uma garantia judicial.
criada para proteger a liberdade de locomoção, tornou-se a matriz de todas as que vieram a ser criadas posteriormente para a proteção de outras liberdades fundamentais. Tanto é que esse nome habeas corpus a gente usa até hoje, né? Na nossa Constituição Federal existe um remédio constitucional que se chama habeas corpus. Toda vez que a gente tem o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade sendo agredida, a gente tem um documento que a gente entra judicialmente que chama habeas corpus. Claro que vocês vão estudar isso aí melhor, né, depois, tanto em direito constitucional, quanto em direito processual, quanto em direito penal também. Às vezes a gente acha que o habeas corpus é só para quando a pessoa está presa, né? Quando a pessoa ela está presa, aí o advogado dela entra com habeas corpus. Mas existem outras situações. Vou dar um exemplo aqui super, não sei se vocês sabem. Mas vocês lembram daquela discussão sobre o aborto de fetos anencéfalos? Né? A discussão começa o seguinte: quando o juiz da primeira instância, um caso específico que chama caso Gabriela, né? A gente conhece no direito como caso Gabriela. A Gabriela, ela ganha judicialmente, ela tinha 18 anos e o filho dela era anencéfalo. Então, ela ganha judicialmente o direito de praticar o aborto, né? Que é a antecipação terapêutica do parto. Só que aí a Igreja Católica, a Associação das Igrejas, eles entram com habeas corpus em nome do feto. Por quê? No momento em que o aborto ele é autorizado ali pela Justiça, vocês concordam que teve um não respeito ao direito à vida, ao direito de liberdade do feto? Então, um dos remédios que foi proposto nessa demanda foi o habeas corpus para proteger a vida do feto, né? Então, o habeas corpus, eles têm vários momentos processuais que pode ser entrada. É claro que mais comum é quando a pessoa é presa, né? Injustificadamente, ou então não tem razões para ela ficar ali presa, as pessoas entram com o habeas corpus. Vocês vão estudar isso melhor em alguma das matérias aí para frente no curso, mas só para vocês entenderem. Então, todo esse nome habeas corpus que a gente fala tanto hoje, ele veio daí. A origem dele foi aí. Entenderam? Então, olha como é que a liberdade, o direito de ir e vir, ele é tão importante há quantos séculos? Então, o direito à liberdade, que é um direito constitucional, né? A liberdade de ir e vir, ela vai tentar ser protegida desde essa época aqui. E vai influenciar em todos os documentos a seguir. Aqui, pessoal, eu coloquei só um trechinho, vou ler aqui com vocês, só porque assim, a redação, é claro que isso aqui é uma redação traduzida, né? Enfim, foi escrito de outra forma, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Toda vez que alguma pessoa ou pessoas apresentarem um habeas corpus a algum xerife, carcereiro, ministro ou qualquer outra pessoa em favor de alguém que está mantido em custódia e dito right for notificado a tais funcionários ou deixado na prisão com algum funcionário subordinado, estes funcionários devem, dentro de 3 dias do recebimento da notificação, a não ser, né, exceto de se tratar de traição ou felonia, assim expressamente declarada no mandado respectivo, após pagamento, né, que a gente tem aí já o direito à fiança, né? Após o pagamento, me perdi. Ou oferta das custas correspondente ao transporte do dito prisioneiro, conduzir ou fazer com que seja conduzido o paciente em pessoa perante o Lorde Chanceler, ou interinamente perante o Lorde Guardião do Grande Sinete da Inglaterra, ou ainda os juízes ou barões do tribunal que deve expedir dito mandado, ou perante a pessoa ou as pessoas às quais dito mandato deve ser devolvido, de acordo com seu teor, devendo igualmente certificar as verdadeiras causas da detenção ou prisão,
a menos que o local de encarceramento do paciente seja distante em mais de 20 milhas do local ou locais da sede do mencionado tribunal ou do domicílio da pessoa. Se a distância for de mais de 20 milhas, mas não superior a 100 milhas, a apresentação do paciente deverá ocorrer dentro de 10 dias. E se for superior a 100 milhas, dentro de 20 dias. Justo, né? Então, é um texto um pouco complicado da gente entender. Igual eu falei, é uma tradução, né? Assim, eu não tenho nem sei falar quem é que traduziu essa carta, mas é mais ou menos isso aí que se dizia lá na lei de habeas corpus. Então, o que a gente percebe? Que é uma oportunidade que a pessoa não fique presa em custódia, mas que ela se apresente, né? Ela não vai sair fugida, ela vai se apresentar para a justiça, tá? Então, essa ideia de liberdade, da liberdade individual, ok? Gente, me dá um minutinho só. Deixa eu só... 2 segundos. Oi, vocês estão me vendo? Pronto, agora tá. Foi só uma... Eu fui ver aqui se meu filho já tinha ido. Fiquei preocupada com o horário dele aqui, mas já foi. Então, pessoal, olha só. Então, é um documento que ele vai ser importante aqui pra gente, né, na história, porque vai ser a primeira vez que a gente vai falar de garantias individuais, de garantias de liberdade, liberdades individuais, de ir e vir. Então, é um documento extremamente importante para a história do direito e depois para a formação do direito brasileiro também, ok? Alguma dúvida, gente? Querem comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, tô passando, hein? Tô passando, se depois a gente volta, se vocês quiserem apresentar alguma questão, tá? E o outro documento que a gente vai comentar, que é a Declaração de Direitos, a famosa Bill of Rights, que é aquela declaração de 1689, quando se dá a Revolução Gloriosa, quando a Maria II assina, junto com o Guilherme III, uma carta, né, que se obriga aquele reinado a se manter desde que eles não sejam mais absolutistas, né? Então, eles assumem, sim, que são monarcas, eles são os reis, mas a monarquia desta data em diante é uma monarquia parlamentarista. Olha que legal, eu penso nisso, eu acho muito louco. Esse documento, a Bill of Rights, é o documento que instaura a monarquia atual. Tipo assim, foi esse documento assinado em 1689, né? Que garante que a monarquia continue sendo monarquia parlamentarista, né? Ou seja, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Então, isso foi assinado em 1689. E desde então, tá ok. A Inglaterra não teve novas guerras. Teve revoluções, né? Assim, outros tipos de revolta e tudo, mas não questionando o reinado, tá bom? Quando a gente olhar, eu vou abrir aqui depois para vocês. É claro que nem todo mundo teve filho, aí vem, chama-se outros reis e tudo, mas todo mundo já sabe que o parlamento agora é quem manda, tá bom? Então, o parlamento é um órgão encarregado de defender os súditos perante o rei e cujo funcionamento não pode, pois, ficar sujeito ao arbítrio deste. Se o parlamento é para defender o súdito perante o rei, como que o parlamento vai ser mandado pelo rei, né? Então, é uma forma de organização do Estado cuja função é proteger os direitos fundamentais da pessoa humana. Mesmo diante de uma monarquia, os direitos fundamentais têm que estar garantidos. E aqui eu coloquei só alguns exemplos de alguns dispositivos também
que estavam na Bill of Rights. Gente, por que eu estou escolhendo colocar dessa forma nos slides? Até para o estudo de vocês. Né? Eu não vou pedir que vocês vão atrás do documento e decorem um documento inteiro. Então, eu selecionei trechos que eu acho interessante, que eu acho legal, para vocês entenderem os dispositivos, entenderem o alcance desses documentos, tá? Então, olha só. Que o pretenso poder régio de suspender a vigência ou execução das leis sem consentimento do parlamento é ilegal, né? Que o pretenso poder régio de dispensar da obediência às leis ou da sua execução, como foi feito ultimamente, é ilegal. Que a cobrança de impostos para uso da coroa a título de prerrogativa sem autorização do parlamento e por um período mais longo ou por modo diferente daquele que foi autorizado pelo parlamento, é ilegal. Que os súditos têm direito de petição ao rei, sendo ilegais todas as prisões e perseguições contra o exercício desse direito. Que o recrutamento e manutenção de um exército permanente do território do reino em tempo de paz, salvo mediante consentimento do parlamento, é ilegal. Então, o rei não pode ter um exército sem o parlamento consentir, né? A não ser que esteja aí sendo alvo de alguma invasão, né? Algum motivo de guerra. Então, manter este exército permanente é ilegal. Que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre. Olha só, né? Aqui eu não tenho somente a Câmara dos Lordes, aqui vai ser instaurada a Câmara dos Comuns, aquelas pessoas que vão ser eleitas, que não devem ser exigidas cauções excessivas, nem impostas multas excessivas, nem infligidas penas inusitadas ou cruéis, que os jurados devem ser devidamente alistados e sorteados, e que os jurados incumbidos de julgarem processos de alta traição devem ser proprietários. Aqui fala, né? Quem vai julgar crimes de traição é o proprietário de terra, né? Mas olha só, os jurados, o júri, tribunal do júri, devem ser alistados e sorteados, sabe? Então, a Bill of Rights, ela já traz muita informação que até hoje, em vários países, a gente vai seguir isso. Então, vocês entendem qual é a razão destes documentos? Enfim, é isso aí. E aí, nosso screen aqui acaba. Pessoal, é isso. A Revolução Inglesa, ela tem uma razão de ser estudada aqui. E para a gente também, é ruim a gente só, porque a Bill of Rights foi feita em tal data, não sei o quê. A gente não entende qual era o contexto. Então, entender esses documentos dentro do contexto histórico, ele é extremamente importante, né? E aí eu acho que também dá um entendimento legal para as coisas que a gente vai fazer. Pessoal, para a aula que vem, eu vou passar um para casa. Vocês vão assistir um filme, tá? Esse filme, se não me engano, tô na dúvida, ele tem no Netflix, não sei. Mas se não tiver, hoje mesmo eu vou disponibilizar para vocês o link. Eu tenho ele salvo no Google Drive. E aí eu vou disponibilizar para vocês o link do Google Drive, vocês podem assistir, tá bom? Que agora eu fiquei na dúvida se ele tem na Netflix. Alguns de vocês já viram. Mesmo aquelas pessoas que já viram, eu vou pedir para ver de novo. É um filme muito, muito legal. Então, assim, é lazer de fim de semana, nem é trabalho, tá? O filme se chama O Patriota. Vocês já viram esse filme? Quem já viu? Ninguém? Eu nunca vi. Bárbara, já viu? Então tá bom. Tá bom, só a Bárbara. Bárbara, é legal ou não é? A Bárbara não tá podendo falar hoje, não. Mas, na verdade, gente, é um filme super legal. É com Mel Gibson. É um filme super atual. Assim, não é filme antigo, de história, sabe? Então, vocês vão gostar. E vocês vão assistir, tá? Então, eu vou tentar disponibilizar para vocês. Hoje mesmo, eu já mando o link. É um filme aí que tem umas 2 horinhas e meia. É um filme um pouquinho grande.
Mas ele é muito legal, sério. Todo mundo vai chorar, todo mundo vai ficar triste. É com aquele Heath Ledger, né? Aquele que era o Coringa do Batman, que morreu. Então, tem muitos atores muito bons. Vocês vão gostar. Não é filme chato, filme de história chata. É filme bom, filme legal. E na aula que vem, eu vou passar umas perguntas aqui para a gente discutir oralmente e vai valer ponto, ok? Então, eu vou atribuir oralmente essas perguntas. Vou fazendo aqui um puxado aqui das pessoas que estiverem assistindo. E essas perguntas vão valer pontos. Professora, mas eu não tenho condições de estar na aula que vem por razão tal. Vocês vão me mandar uma mensagem no privado e eu vou passar um trabalho substitutivo, tá bom? Mas para aquelas pessoas também que podem estar, é melhor participar do que ter que fazer trabalho para entregar. Então, eu conto também que esse horário que vocês estão se dedicando, eles podem sim ser avaliados, né? É claro que quem não está assistindo não vai ser prejudicado por não estar aqui presente, porque eles vão poder entregar um trabalho, né, diferente para mim. Mas vocês que já estão aqui, né, que estão acordando todo dia e tal, vocês também podem ser avaliados, inclusive, por esse esforço, sem ter que fazer um trabalho escrito às vezes, tá? Então, este momento, a gente vai ter um trabalhozinho oral. Ele não é um trabalho complicado, pelo contrário. Eu estou exigindo de vocês apenas o quê? Que vocês assistam o filme, para a gente poder discutir algumas questões a partir da aula que vem, tá? Então, provavelmente na aula que vem, na próxima, a gente vai ter discussões sobre o filme. E aí eu vou falar sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a primeira Constituição norte-americana. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu só ver aqui. A Bárbara escreveu. Muito interessante o filme. Acho que eu assisti pelo YouTube. Pois é, pode ser que tenha pelo YouTube também. De toda forma, eu vou fazer uma pesquisa prévia aqui. Quando a gente está assistindo a aula presencial, eu passo para vocês presencial. É o filme que eu escolhi para passar presencial. Mas aí vocês podem assistir aí de casa, sem problema nenhum. Tá bom? Combinado, gente? Então é isso. Combinado. Beijos. Qual que é o nome da série dos Reis? Eu não consegui notar. Vou colocar aqui no chat também. É The Tudors. Super legal. Mas é série, né? Então, assim, ela é mais longa. Para quem não viu, é claro que eu não vou poder exigir, né? Vejam uma série. Porque senão eu exigiria que vocês vissem os Vikings, que é muito legal. Mas The Tudors é muito legal também. Mas aí de filme, então, vou até escrever aqui também, para quem tá perdido aí no mapa, é O Patriota. O Patriota, tá? O Patriota, então, é um filme que vai embasar os nossos estudos sobre a Guerra de Independência das 13 colônias, ok? Então, vai ser muito legal vocês já entenderem o contexto histórico da Guerra de Independência. E outra, lembrando de tudo aí que a gente falou da Revolução Inglesa, né, que os puritanos, né, os protestantes saem da Inglaterra, vêm para a colônia, né, dos Estados Unidos para poder colonizar, para poder viver em paz, né, diferente do Brasil, que nós somos uma colônia de exploração, lá foi uma colônia de povoamento. Então, isso tudo é muito interessante para a gente culminar na independência dos Estados Unidos, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida podem mandar pelo grupo. E vamos nos falando. Espero que todo mundo tenha entendido e tenha sido satisfatória a aula, tá bom? Um beijo e até quarta que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, professor.